Salve, salve galera, se liga só, AlohaCast se iniciando. Pra quem não me conhece, eu sou o Richard, já me segue lá no Instagram, Richard_Bird. Eu estou aqui de volta com meu parceiro Joãozinho, dá um salve aí, Joãozinho. Salve pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um AlohaCast, tá? Quem quiser nos seguir aí, meu Instagram é J_Paulo Cunha, só seguir lá. A gente vai apresentar nossos patrocinadores depois da nossa convidada de hoje. Boa, galera. Lembrando sempre, EngajaMaker, se você quer vender mais, se você é empresário, quer ter aí uma máquina de vendas através da internet, a gente vai deixar o contato deles aqui. É só entrar em contato, se você disser que veio pelo canal, vai ter aí um cupom super legal para você, beleza? E hoje a gente está aqui com uma convidada super especial, a Influencer Fitness, está no meio do marketing digital. Seja muito bem-vinda aí, Carol Fabiano, e se apresenta um pouquinho aí para a galera. Muito obrigada. Primeiro, quero agradecer pelo convite, pela oportunidade, né, de participar aqui. E eu sou a Carol Fabiano, tenho 22 anos, eu trabalho no mercado digital, faço a faculdade de odonto também, mas eu adoro trabalhar com essa área de Instagram, tudo, é o que realmente mexe com o meu coração. E me segue no Instagram também, vou fazer minha publi aqui. É @carolfabiano, com 2 As. E pra acompanhar lá, tô dando várias dicas no meu Instagram de criação de conteúdo, então tá bem legal. Mas Boa, muito show obrigada demais. pela oportunidade. Seja bem-vinda, fica à vontade. E vamos lá. Obrigada. A gente viu que você é uma influencer fitness, né? Também está entrando aí no mundo fitness. Conta pra gente um pouquinho como que você entrou nessa área, quando que você começou a treinar, por que que você começou, se teve alguma motivação maior. Então, eu tento, né? Você vê? Mas eu tenho um lado muito positivo, que eu adoro academia, adoro treinar. Então, isso pra mim é um ponto muito positivo, porque às vezes eu vejo as pessoas falando assim: "Ai, nossa, acordei hoje e não quero treinar". Pra mim é assim, o ponto alto do meu dia é ir treinar, porque eu adoro realmente. Mas eu comecei, se eu não me engano, eu devia ter uns 14 anos, 14 para 15 anos, se eu não me Caramba, engano. começou cedo, hein? Comecei porque a minha mãe tinha clínica num prédio, e porque ela tem clínica de estética, né? E nesse prédio, como tinha acabado de construir, os proprietários das salas, eles tinham direito a ir na academia, né? E aí eu comecei a ir na academia de lá e assim, por conta da escola, tudo, 14 anos eu não fazia nada, né? Então eu ia pra academia, tipo, 4 horas da tarde, todos os dias. Uhum. Só tinha eu na academia, eu, o instrutor, ele virou, tipo, o meu personal, e aí eu comecei a gostar, sabe? Porque foi uma forma de, teoricamente, de distração lá naquela época. Uhum. Então comecei a ir, comecei a gostar, eu ia todo dia, lá tinha também uma piscina, então eu ficava lá na piscina também de vez em quando. Então eu descobri ali, né, que eu gostava. E eu acho que como eu comecei por essa questão de não ser obrigação e ser teoricamente uma Sim. brincadeira, eu Uhum. acho que eu comecei a gostar e fui levando, sabe? E aí agora faz parte da minha rotina. Quando eu paro de treinar, eu fico tipo, meu Deus do céu, eu não aguento mais. Parece que falta alguma É, coisa, né? Quando... Parece. Quando eu tirei meu siso, eu fiquei, eu acho que 2 semanas sem treinar e eu já tava Acho que é a assim, pior coisa, né? é que treinar se torna um hábito, né? torna. Você não tem que tem que ter motivação pra ir, não. Você tem que ser um Não, hábito da sua é que vida. nem assim, eu vejo que nem a minha mãe, que eu tava até comentando com vocês, ela não gostava muito de musculação, né? Mas ela já gostava de outras coisas. Por exemplo, Uhum. ela gosta muito mais de fazer cardio do que eu. Eu não gosto muito de cardio, mas eu gosto da academia em si. Isso. E aí, agora que ela tá com personal, né? Ela tá indo todos os dias e já tá virando hábito pra ela. Sim. Então, quando ela Uhum. não vai também, ela já sente falta. Mas o meu é assim, eu só não vou de final de semana, Hum, porque realmente meu final de semana tá mais corrido agora. Mas aí eu faço o cardio em casa, né? Que eu Uhum. tenho a bike em casa, Sim. justamente pra não pular o cardio. Ju, Mas aí eu comecei, eu acho que como eu comecei nessa teoricamente brincadeira, pra mim foi mais fácil gostar da academia do que não gostar. Você começou cedo, então, né? Então foi mais fácil. Já tá aí o quê? Desde os 14 treinando? Desde Hoje os você tem 14. 22. Assim, treinando, né? Porque eu ia pra É, brincar, então eu é, não levava a pelo sério. menos estava no ambiente ali já, né? É, e aí eu saía da academia, ia comer McDonald's, então sim. Desregrada, não né? levava muito a sério, não. Mas eu comecei com 14, né? Aí eu lembro que quando minha mãe mudou a clínica, veio pra cá pro centro, eu comecei a treinar também em outra academia, né? Mas eu fiquei um tempo parada, eu acho que 1 ou 2 meses parada. Comecei a Uhum. treinar de novo. Sim. E aí, mas eu também não levava muito a sério. Então eu ia, mas eu sempre comia errado, né? Então era assim, vou pra academia pra poder comer, sabe? Era literalmente isso. Tem muita gente que é assim, né? Treino pra isso. É isso. Treino, eu vou pra academia, eu saía, e aí eu vou comer. E eu sempre treinei assim. Só que aí eu acho que o ano retrasado, assim, eu comecei a tocar. Eu falei, não, se eu não mudar minha alimentação, Uhum. eu vou continuar treinando, Vai ter treinando, treinando. resultado. É, e não vou ver nada, só vou continuar ali na mesma. Uhum. E por conta da minha mãe trabalhar com emagrecimento, já tinha essa questão da alimentação muito, porque em 2018 ou 2019, eu fiz o programa e eu emagreci, né?
Eu emagreci uns 5 quilos na época. Uhum. Só que aí eu só fiz o programa e depois eu falei, como eu faço academia, eu posso comer o que eu quiser, né? E eu continuei, porque pra mim o mais difícil realmente é a alimentação. Aí eu via que começou, ano retrasado, eu acho, o ano passado, eu não tava vendo resultado. Tava vendo resultado, falei, não, tenho que fazer alguma coisa diferente, não é possível. Eu não vejo resultado por nada. E aí eu mudei a minha alimentação. Aí não, um pouquinho difícil, porque eu gosto bastante de comer, mas eu mudei bastante. A minha alimentação, comecei a fazer cardio certinho também. E aí que eu comecei a ver mesmo. E aí você entrou na dieta Então, eu certinha, não faço dieta, porque come mais limpo, né? Maneirado, né? eu como mais limpo, porque eu acho que quando você fala dieta, você coloca uma coisa na cabeça da pessoa que, tipo, nossa, é algo que É uma ela tem que coisa seguir restrito, restrito, aquele sabe? negócio chato. E aí eu falo, foi realmente uma mudança de hábitos mesmo, Uhum. uma educação alimentar que eu fiz, e que eu fiz de novo, né? Porque eu já tinha feito, só que eu não tinha seguido depois dela. E aí eu fiz de novo ela, sem preocupação, sabe? Sem aquele peso de tipo, nossa, eu tô numa dieta, ou nossa, eu preciso seguir 100% certinho. Uhum. E eu acho que foi isso que me ajudou, porque eu comecei a comer as coisas até que eu gosto, só que de maneira diferente, entendeu? Então, por exemplo, eu adoro lanche, eu adoro hambúrguer, só que eu comecei a fazer mais saudável na minha casa, entendeu? Sim, de comprar, você fala. Eu gosto de salada, então eu fazia aquela saladona, sabe, pra comer. E aí eu acho que foi isso. Aí agora eu comecei a ver resultado mesmo. Aí agora realmente tô treinando e tô tendo resultado. Sim, Antes eu só não. tava treinando. Se você encaixar uma boa alimentação com treino, não tem como não ter Não resultado. tem. Alimentação boa, fazendo treino certinho, com cardio também, e um sono bom, a pessoa Bom, Uhum. é só sucesso. Eu só não gosto de ser muito bitolada, sabe? De tipo, ai, nossa, tô fazendo dieta e eu não posso comer mais nada. começa, eu acho chato pessoas assim. Isso acho que é mais A pra não ser que a atleta, né? pessoa seja. A pessoa, é isso que eu ia falar, a não ser que a pessoa Não seja seja atleta. atleta, viva daquilo, vive Eu tenho até daquilo. uma amiga que eu acompanho ela, que ela é atleta, né? Ela é Sim. atleta biquíni. E aí ela mostra toda a preparação dela, né? E aí eu acho válido. Quando você tem um objetivo, Uhum. beleza. Você tá ali Sim, naquele negócio bem restrito, porque é bem restrito a alimentação de sim. atleta, né? É. Eu queria ter esse foco. Mas aí eu acho legal, porque aí a pessoa tem um objetivo. É que nem no emagrecimento, né, também. Quando a pessoa ela tem um objetivo, você faz ali. Quando eu passei pelo processo de emagrecimento também, eu fiquei mais restrita. Pra alcançar o meu objetivo, né? Mas quando você coloca um objetivo, aí você alcança ele, é só você continuar na sua alimentação. Você não precisa seguir 100% daquilo, mas você pode seguir 80% daquilo e 20% você, teoricamente, come o que você quiser. Comer um bolo, comer alguma coisa. E eu acho que essa questão da alimentação pegou muito maturidade em mim esse ano. E aí eu fiz o desafio sem açúcar que eu tava falando pra vocês, foram 10 dias. Sim, Inclusive E como que 2 dias do funcionou curso, né? esse 10 desafio aí? dias. É que assim, eu já não tomo refrigerante, eu já não Sim. tomo Nem, café, nem zero, nada? não tomo. Eu parei de Filho, tomar e aí. Pra não falar que eu não tomo, o único refrigerante que eu tomo, mas é porque tem um apego meio sentimental pra mim, é Guaraná Jesus. Porque eu Sério? tomava quando eu era criança. Nossa. Mas é assim, é uma vez a cada, tipo, 6 meses. E olhe lá. Mas é porque às vezes eu vejo e falo, nossa, e eu adoro que ele é rosa. Então eu sempre tomo. Quando eu tomo, assim, mas é uma vez a cada 6 meses. Mas de resto eu não tomo. E não me faz falta. Então eu já não tomo refrigerante, já não tomo suco de caixinha com açúcar. Uhum. Não tomo café mesmo. Então chá é sem açúcar também. E aí eu falei, eu só sou muito de doce. Eu sou chocolate a nível extremo. E aí a minha mãe lançou um desafio e falou: vamos fazer? Eu falei, vamos. Entrei no desafio 10 dias. E aí pegou 2 dias de curso, né? E aí lá no curso tinha o quê? Tinha Nossa. Carolina, eu sou Sim. apaixonada, tinha bolo de cenoura com chocolate. Eu cheguei lá e eu olhava assim, e falei, meu Deus. Aí no café da manhã tinha o quê? Croissant de chocolate. Eu, Senhor Jesus Cristo. Pra Só que testar, eu né? percebi que eu já tava, eu acho que se eu não me engano, há 7 dias sem açúcar. E aí eu comecei a ver que você olha e você tem até a vontade, mas você não tem mais a necessidade Cidade. Uhum. daquilo, porque já é mais maduro, sabe, na sua cabeça. E aí eu olhei e falei, ali eu caí uma ficha muito grande, porque eu falei, nossa, que maturidade, sabe? Tipo, você conseguir perceber isso. E ali pra mim foi muito incrível. E aí eu percebi que realmente essa questão da comida foi que nem uma moça falando numa live com a minha mãe. A gente tem que entender que a gente não tá aqui pra servir a comida. A comida Uhum. tá aqui pra Sim. servir a gente. E aí, quando a gente acaba percebendo que a gente tá servindo a comida, a gente tá pecando, Uhum. teoricamente. E aí, quando ela falou isso na live também, eu entendi, realmente caiu a ficha. Eu falei, nossa, como é legal você ter essa noção. Porque você não vai ficar sem comer aquilo ali pra Uhum. sempre. Sim. Eu tinha um desafio, eu tinha uma meta, eram 10 dias. Eu tava no 7º ou 6º dia. E aí chegou e eu falei, nossa.
sabe, depois do 10º dia eu posso ir ali na padaria e comprar uma Carolina e comer, sabe? Não vou ficar sem aquilo ali pra sempre. Sim. Então é muito legal você ter essa noção e você ter essa maturidade. É que nem atleta também. Os atletas eles fazem ali pra competir, vai 30, 60, não sei o tempo de preparação, depende de cada atleta também. Eles fazem, depois eles sabem que eles vão poder comer, mas eles vão ter chegado no objetivo deles, Sim. sabe? Então eu acho que isso é muito Depois da legal. competição, Então, os caras já vão direto pra churrascaria, é. pizzaria. Não, a minha amiga eu Aham. acompanhei, né, toda a questão de preparação dela, só que o dela foi mais longo porque ela perdeu um campeonato. Ela tava se preparando para um campeonato, chegou no dia do campeonato, não sei o que aconteceu lá, eu não entendi direito, mas eu acho que ela tava presa no trânsito, não conseguiu chegar a tempo. E aí ela foi e emendou outro campeonato, então dela foi mais tempo. Sim. A hora que ela terminou, eu só via os stories dela comendo donuts, comendo tudo que ela queria ter comido, sabe? Então eu achei muito legal. Essa questão, eu acho que a maioria dos atletas, eles têm essa maturidade Verdade. alimentar Sim. muito grande. Sim. O Tem foco que estar deles dentro do é plano, né? Sem errar. Não tem chance pra erro. se quer Se chegar em algum errar, já vai lugar, estragar alguma ganhar. coisa. Mas eu acho que isso também não é só pra alimentação, eu acho que isso é pra todas as áreas da vida, né? Porque é o que a gente tava até conversando ali, constância, né? Quando você tem Sim. constância em qualquer coisa, alimentação também você tem que ter uma constância. Obviamente, se você tiver uma constância em alimentação errada, você vai chegar num nível que você talvez não queira. Se você tiver uma constância de uma alimentação boa, moderada ali, fazendo boas escolhas, você vai chegar eu acho que é onde você quer, no seu objetivo. Que nem o meu objetivo era perder gordura corporal. E porque eu já tenho um músculo alto por conta da rotina de atividade física, mas a minha gordura estava alta. Então, meu objetivo não era nem emagrecer, era mesmo baixar minha taxa de gordura. E aí foi o que eu coloquei de objetivo e tive ali a constância, né? Tô tendo até hoje. Às vezes dá uma escorregada ali ou outra, mas tem que manter. A alimentação também, muitas das vezes, é o emocional, né? Então, às vezes, você tá Pega triste, você muito. quer o quê? Você vai comer um chocolate. chocolate. Tá, sei lá, com Eu raiva, acho você vai que descontar pra na comida. mulher Pra é mulher, Mulher é muito mais mais difícil principalmente, também. não sei, cara. porque a mulher tem hormônio, né? Quando chega a TPM, tem vontade de chocolate? Eu tenho Com vontade de certeza. tudo de Chocolate dia. chocolate. Aí quando chega, Mas aí chega esse período, quando chega na TPM, Aí dobra. nossa, dobra, né? nossa, não. A minha sorte foi que o desafio de 10 dias sem açúcar eu não Foi. tava na TPM, foi Sky. depois. Mas é difícil na TPM você segurar. E aí o que eu gosto de fazer, eu adoro ver receita na internet, né? Adoro. Tanto que eu gravo algumas pra clínica, mas eu adoro ficar vendo receita, eu vejo várias. E aí eu comecei a testar um brigadeiro teoricamente mais saudável, né? Que é feito com leite em pó e chocolate derretido. Mas aí o chocolate, você pode usar o chocolate que você quiser. Eu, por exemplo, uso o chocolate 70%. 100%. E aí eu derreto ele, misturo ali no leite em pó, faço tipo um creminho de leite em pó e misturo o chocolate depois. Aí fica uma delícia, então já mata a minha vontade de comer doce, principalmente quando eu tô de TPM. Mas eu acho que pra mulher é bem mais difícil essa questão de alimentação emocional. Porque mulher ali, ó, eu vejo por mim, tem um dia que eu acordo super feliz, aí quando eu vou dormir eu já tô triste de TPM, então eu acordo, eu tenho 50 emoções durante o dia, eu acordo bem, eu me acho linda, aí daqui a pouco dá 10 minutos eu já tô, nossa, mas nada tá entrando em mim, nada fica legal. E aí você já fala assim, se nada tá ficando bom mesmo, por que eu não vou comer, né? Né? Comer um docinho ali Sim. pra ficar feliz. É o prazer instantâneo, né? Sim. Você vai comer um chocolate, você vai ficar feliz, mas faz isso todo dia pra você ver. E eu vejo muito isso, a gente busca muito prazer, né, instantâneo, né? A gente não pensa ali no futuro, a gente pensa no agora, né? Não pensa a longo prazo, né? Só no Eu agora. tava até conversando com uma cliente ontem, e aí ela falou assim pra mim, a gente tava falando isso de prazer instantâneo, né? É aquele negócio assim, não sei se eu vou estar viva amanhã, só que aí o amanhã chega, né? Amanhã chega. Aí você fica, nossa, mas já que eu errei ontem, por que que eu não vou comer um pouquinho hoje, né? Segunda tá chegando. Aí segunda eu começo direitinho, Sempre então é a gente tem segunda. muito Toda isso. segunda é o dia mundial pra começar alguma coisa. Tudo. Mas nunca chega essa segunda, né? Segunda começa, aí só não passa sabe de segunda, vai qual na ano outra que segunda. é. Segunda vai indo. Eu brincava com isso com a minha mãe, porque toda vez ela falava assim pra mim, porque a minha mãe ela não vai pra academia sozinha, por isso que ela contratou personal, porque ela tem a obrigação de ir com alguém, né? Aí eu falava assim pra ela, vamos na segunda comigo? Ela, vamos. Aí ela ia segunda. Aí na terça ela, eu não vou. Eu falei, é só segunda que você vai. Academia, por exemplo, lotada segunda. Você vai na academia segunda à Então. noite. Sim. Eu falo, eu Segunda é o brinco, pico. parece uma balada. Eu chego lá e eu fico, meu Deus, o que é isso? Você vai num aparelho, tem 7 pessoas Tem que pegar esperando. fila, Tem fila. pegar senha. Você vai na sexta-feira, não tem ninguém. É Gente, exatamente assim mesmo. que isso? Vai caindo, né? Segunda cheio, terça cheio, quarta já mais ou Mas menos, muito na quinta já questão tá um da pouquinho vazio. constância também, né? Porque Sim. você vai vendo a constância da maioria das pessoas, né? Porque a gente pode pegar ali pela academia um exemplo de pessoas, né? De maioria. Tem um grupo ali, por exemplo, que vai segunda, aí na terça, se tem 10 pessoas na segunda, na terça já tem 8.
Aí chega a quarta, Quarta. tem tipo 6. Quinta e sexta Sim. tem 2. Por isso que o segredo é hábito, né? Tem Uhum. que Se Um você mudar. hábito. transformar em hábito, você não vai falhar. Uhum. Se está chovendo, se está frio, se está caindo canivete, Uhum. você vai lá e Eu faz. falo isso até às vezes para as pessoas que me mandam um direct no Instagram e falam assim: ah, mas como que você consegue ir pra academia todo dia, né? Porque principalmente agora que voltou as minhas aulas, então às vezes eu vou às 7 da manhã, às vezes Uhum. eu vou à tarde, mas eu dou um jeito de ir em algum Não horário do falha. dia. E aí as pessoas me perguntam, né? Mas como você consegue ter essa constância? Eu não consigo. Aí eu. É que pra mim, Uhum. por eu gostar, já é mais fácil. Mas eu pergunto pra Uhum. pessoa, eu falo assim: você já tentou fazer isso por mais de um exemplo, 60 dias Uhum. seguidos, sem falhar? Eu falei, faz um desafio com você mesmo. Porque eu acho que o nosso maior inimigo é a gente mesmo, né? Uhum. Porque a gente às vezes coloca a culpa até nos outros, um exemplo. Ah, eu vou pra academia com a minha amiga. Ai, mas a minha amiga faltou, eu não vou, Aí já entendeu? desanima, né? É, minha amiga não vai, eu também não vou. Só que eu acho que a gente tem que pensar muito na gente, sabe? Ter essa autorresponsabilidade de olhar pra gente e olhar que a gente é o nosso próprio Sim. sabotador. Uhum. Então, se a sua amiga não vai, vai você. Você não precisa dela. Exato. Não. Você pode ir sozinho. Ou então, eu acho legal até incentivar as pessoas pro bem, sabe? Não, não pro mal. Mas aí eu vejo que as pessoas elas se sabotam muito. Então eu falo, faz um desafio com você mesmo, tenta fazer isso por 60 dias seguidos. Obviamente, né? Não pode Uhum. pular final de semana, mas Sim. tenta ir na semana certinho pra academia. No mínimo 3 vezes. E faz isso ali durante 2 meses, 3 meses, pra você ver se não vira um hábito. Se Uhum. você já não vai acordar num dia e falar assim, nossa, hoje eu tô com vontade de ir Uhum. pra Sim. academia. Mas aí as pessoas elas não conseguem nem chegar no final desses 60 dias, porque elas já falham ali, elas já ficam, ah, não, ai, hoje eu não- porque me deu preguiça, ai, hoje eu não vou Uhum. porque não sei o quê. Eu vejo isso até na faculdade, né? Semana de prova, obviamente, Sim. é muito corrido, é muito mais corrido, tem que estudar, tem que fazer tudo. Só que eu sinto em mim, se eu não vou pra academia, eu acho que a Uhum. academia ela limpa a minha mente. Eu não sei o que acontece. Eu chego Uhum. lá e eu Sim. relaxo de tudo. Sim. Então eu dou um jeito de ir pra eu conseguir estudar melhor. Só que aí eu vejo que às vezes as pessoas falam, ah, eu não vou porque eu tô em semana de prova, eu tô corrida, eu tô aquilo. É só questão de prioridade. Se você colocar assim, nem que você vá meia hora. Tem dia que eu Se chego você lá, não tem uma horinha pra você fazer um tem dia que eu exercício chego físico. lá, o Wesley ele até brinca comigo, porque eu faço meia hora de academia, 40 Uhum. minutos. Mas é o tempo que eu tinha, sabe? Ou eu ia naquilo ou eu não ia. Então eu prefiro ir, Sim. Dá fazer pra ali encaixar. rapidinho do que não ir, Uhum. porque é a minha prioridade. Eu me coloco em primeiro lugar. Então eu falo, não, vou cuidar de mim. Porque se eu não cuidar de mim, ninguém vai cuidar. Exato. E aí, se acontecer alguma coisa também que eu vá precisar, tipo, cuidar de mim. Eu até postei isso no meu Instagram. Não sei se você chegou a ver. Que às vezes a gente tem que parar de fazer as coisas pela questão de saúde Uhum. emergencial. Que foi que me perguntaram dos 10 dias sem açúcar. Ah, mas como que você conseguiu? Se você chegasse num médico hoje e ele falasse assim pra você, você vai Sim, ter que tem que ficar sem parar. açúcar, você ia ficar. Por que Ficar. que você não começa a escolher fazer essas coisas, Uhum. né? Sem precisar de Se uma chamada. precaver antes, né? É, É. É só quando tá escolhe. ruim, né? Vai no É. médico, o médico fala, ó, tem que começar a fazer É. exercício. Aí a pessoa vai. Eu É tenho. a questão de escolher o seu difícil, né? Uhum. Obviamente, não é É. fácil ficar sem açúcar. É. E eu até acho que os 2, 3 primeiros dias são os piores, porque Piores. o seu corpo tá com aquela necessidade, tipo, você Uhum. comia sempre, agora você não tá Mas aí comendo. vocês utilizam alguma estratégia para não tirar de uma vez? Por exemplo, começa a comer alguma coisa zero, um doce zero, Então, vai substituindo. esse desafio foi realmente sem açúcar, mas o que eu falo foi sem açúcar adicionado, né? Então, Uhum. por exemplo, se você vai na Cacau Show, tem chocolate sem açúcar, né? Então dá pra dar uma Uhum. quebrada. E eu tentei não ficar buscando tanto. Obviamente, eu busquei Uhum. alguns dias, principalmente nos primeiros dias que, Nossa, cara, primeiros são os piores, né? bate um desespero. Eu acho que o primeiro dia de qualquer coisa são os piores, Sim. né? Uhum. O Tudo. primeiro Quando dia de você corta. faculdade é ruim porque Sim. você não conhece as pessoas, então você tem que se acostumar. Primeiro dia quando você tá entrando numa reeducação alimentar é ruim. Primeiro dia que você tá sem as coisas é ruim. É que você sai da zona do conforto, né? Conforto. Tá acostumado Então, àquele básico sempre todo vai dia. doer. E aí você fica tipo assim, meu Deus, o que que eu faço? Uhum. Mas aí nos primeiros dias eu quase desisti. Quando chegou ali no segundo dia, começou a me dar dor de cabeça. Eu falei, isso é falta de Nossa. açúcar. Ó a mentalidade, isso já é falta de açúcar, tá me dando dor de cabeça por causa disso. E aí foi ali uma luta comigo contra mim mesmo. E aí você pode recorrer, né? Você tem, por Uhum. exemplo, o chocolate da Cacau Show sem açúcar. Tem Uhum. outras marcas também, é que eu gosto do da Cacau Uhum. Show. Tem, você pode tomar adoçante, né? E Então, tem gente que gosta de tomar refrigerante, aí poderia tomar um zero, no zero caso. açúcar. Uhum. É o que eu falo, não, se você faz umas coisas muito radicais, você não vai seguir. Uhum. Não. Você não consegue ter o Tem que foco. ser Não gradativo. Consegue. consegue. Porque você vai fazer uma semana, na outra semana você já vai estar assim, meu Deus, eu não aguento mais fazer Uhum. isso. É Uhum. muito chato fazer isso. Você tem que tentar deixar as coisas que você tem que fazer por obrigação mais legal. É o que eu vejo. Que nem eu dei o exemplo do hambúrguer que eu gosto de fazer, do brigadeiro. Então eu penso não na alimentação como uma obrigação que eu tenho que fazer, eu tenho que deixar ela legal, sabe? Uhum. Então, às vezes,
eu acordo e falo, nossa, o que eu posso fazer de diferente hoje, sabe? Pra deixar mais legal. Obviamente, que eu falei, eu dou umas escapadas, eu dou Sim. umas comidas erradas, então, tipo, não é nem errado, né? Porque eu não gosto de falar que a comida é que nem o pessoal fala, né? Dia do lixo, né? Eu não gosto de tratar a comida que nem lixo. Porque, teoricamente, não é. É só você saber fazer as suas escolhas. E eu dei um exemplo disso há muito tempo atrás. Quando você termina de arrumar sua casa, você não vai lá e joga o lixo depois que você termina de arrumar, Sim. né? Então, por que que você faz isso com Tenta o seu manter. corpo? Você vai lá, nossa, fiz a semana certinha. Chega no sábado, você fala assim, nossa, agora eu posso Você comer. pode fazer uma refeição livre, não é o dia inteiro, né? Livre. Não, é uma refeição livre. Faz uma refeição livre, dá umas escolhas, sabe? E nem na sua refeição livre você precisa comer, teoricamente, tão errado que nem as pessoas falam. Uhum. Você pode escolher ali uma coisa mais. Que nem eu adoro comer. Eu não sei, é porque eu acho que eu gosto de salada. Aí tem dia que eu acordo com vontade de comer Caesar salad. E aí, eu juro, eu acordo e falo, nossa, inclusive eu ainda tô Mas com vontade de salada comer. ainda é tranquilo, né? Só que a salada tem um molho, né? No Então o molho. molho não é É tão mais tranquilo, calórico, né? mas se for num dia de E aí final de semana. o que eu faço às vezes é pegar o molho da salada e fazer o molho com iogurte, né? Tirar ali maionese, essas coisas. Parece iogurte. E aí quando eu quero comer alguma coisa diferente, às vezes eu pego, coloco o molho da salada normal, aí o frango, ao invés de ser o frango grelhado, eu coloco aqueles frangos fritos, sabe? Sei. É, esqueci o nome. Mas aí você corta, Crisp. e fica uma delícia, né? Nossa, aquela salada é uma delícia. Salada com frango já é refeição boa, né? É que o Um frango é molinho caseiro, Tinha, mas faz na air fry. Mas eu falo, ainda mais quando você tá num objetivo, eu gosto de colocar metas e dias pra você conquistar um objetivo. Você tá num processo de emagrecimento, você coloca, sei lá, 70, 90 dias pra você alcançar seu objetivo. Mas coloca uma meta. Porque eu Uhum. acho que quando você tem um prazo ali pra você fazer as coisas, além das coisas ficarem mais fáceis pra você fazer, porque você fica com aquilo de tipo, quando passar eu posso, teoricamente, fazer o que eu quero. E você vai vendo que a sua vida vai mudar tanto. Eu sinto isso muito no meu corpo, quando eu como alguma coisa que é mais pesada, sim. Uhum. que nem eu acho que foi quinta-feira, eu comi. Eu tava sem doce, e aí na quinta foi o primeiro dia que eu podia comer açúcar, né? Tava sem açúcar. O Uhum. primeiro dia que eu comi açúcar. E aí eu acho que eu comi um pouquinho a mais, que eu comi na hora do almoço, depois eu comi à noite. Chegou na sexta-feira, eu tava na academia, que eu tava assim, ó. Eu não conseguia, eu não tinha força, mas aí eu comecei a notar que o meu corpo Uhum. realmente não tava mais aceitando aquilo, sabe? Uhum. Eu tava letárgica, eu tava assim, meu Deus, sabe? Se eu não consegui treinar direito. Meu treino lá foi tipo 50%, porque eu não Uhum. conseguia treinar direito, mas foi por questão da minha alimentação. Então, quando você muda essas coisas, você começa a ver, aí você fala, tipo assim, nossa, mas eu tava muito melhor antes, quando eu tava fazendo certinho. Isso é em tudo. Ah, eu tava muito melhor antes quando eu tava fazendo certinho. Então você vai olhar e vai falar assim, vou voltar a fazer o que eu tava fazendo, sabe? E acaba acostumando também, né? Quando você tira o açúcar, e aí se você ficar, sei lá, 10 dias sem Acostuma muito. comer açúcar, quando O você corpo é volta a adaptativo, né? comer, ou sei lá, você sente que fica muito doce as coisas que você comiam. Então Uhum. você já não consegue comer muito. Eu senti muito isso. Maravilhoso. Eu tava numa quermesse, né? E aí tinha um bolo maravilhoso de brownie com Nutella. Uhum. Eu adoro Nossa, brownie. bomba calórica. Eu adoro brownie. E aí era brownie, Nutella e morango. Eu falei, vou pegar, né? Uhum. E eu, apaixonada por doce do jeito que eu sou. Eu não consegui comer o bolo, era um bolo Nossa. de pote inteiro, porque pra mim tava muito Muito doce. enjoativo. Sabe quando você come e você fica assim, nossa, meu Deus, mais uma colherada Uhum. disso? Não consegui comer, eu joguei metade do bolo fora. Não Nossa. consegui comer nem a metade. Então. E aí eu falei, e olha que eu sou apaixonada por doce, e principalmente doce com morango. Todos os meus aniversários, Uhum. meus bolos são de chocolate com morango. Mas eu não conseguia comer aquilo, e aí eu falei, nossa. Aí eu acho que a ficha vai caindo aos poucos Uhum. de como você vai mudando, sabe? É o E aí você processo. começa a perceber. Uhum. E eu acho legal até você falar de processo, porque eu acho que a gente tem que aproveitar, às vezes, os processos da vida. Porque tudo na vida são fases. Uhum. Tem a fase da infância, tem a fase da adolescência, tem as fases ruins da vida, tem as fases boas. E a gente aproveitar ali todo o processo de todas as fases, aproveitar o nosso processo de amadurecimento, eu acho que é bem legal. A gente saber cuidar disso, sabe? Porque às vezes a gente reclama muito das coisas e fala, nossa, mas tô passando por uma fase tão ruim da Ruim. minha vida. Mas passa, sabe? Uhum. Assim como a sua fase boa também pode passar. Você pode Sim. estar num auge ali e depois passar, sabe? E aí eu acho que a gente tem que saber aproveitar
todos os processos, todas as partes da vida. Tudo que tá acontecendo com a gente tem que tentar tirar o Aprendizado. máximo de um aprendizado e seguir a vida. Porque a vida, ela é assim, né? Montanha-russa, né? Tem hora que você tá embaixo, tem hora que você tá em cima e nunca vai ficar E num. a vida é imprevisível, né? Exato. As coisas acontecem, assim, em questão de segundos que você não sabe o que vai acontecer. Às vezes você marca algum compromisso, que nem que eu tava falando com você, eu tenho minha agenda ali cheia de compromissos, né? Até o final de agosto. Não sei. Não sei o que vai acontecer, eu tenho ali os meus compromissos marcados, mas aí eu gosto de aproveitar, sabe, todos os momentos e ali curtir. Às vezes até quando a gente tá em um momento ruim é difícil a gente saber disso, né, que vai passar, mas a gente tem que sempre ter na cabeça que tudo passa, né? Tudo vai Tudo, passar e tudo a gente tira um aprendizado também. Nada é tudo, em vão, né? nada. Eu passei por dois momentos bem, 2 anos, né, bem difíceis na minha vida, que foi em 2018, que a minha mãe teve câncer, e foi meu terceiro ano de ensino médio, então eu acho que a minha cabeça tava ali assim. Terceiro ano de ensino médio, a pessoa já fica com aquilo na cabeça, né? Mesmo que a gente agora que tenha passado, a gente saiba que não vai definir sua vida ali, a gente naquela época fica na cabeça, nossa, eu tenho que decidir o que eu quero da minha vida. O que que eu vou Fazer fazer? depois aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou sair da escola e vou ser, tipo, Hum. uma desempregada, Nada. teoricamente. O que que eu vou fazer da minha vida? E a minha mãe com câncer nesse ano, e eu com essa pressão, teoricamente, interna, né? Porque a gente se cobra muito. Então eu tinha essa pressão interna de, meu Deus. E eu queria fazer medicina, né? Então na minha cabeça ela tava assim. E eu não sabia. Porque a minha mãe com câncer, eu não sabia nem se minha mãe ia estar viva, tipo, sabe? E aí eu falava, meu Deus, o que que eu faço? O que que eu faço? Tanto que foi. Eu sempre gostei de estudar, sempre fui uma boa aluna. Gostei assim, né? Tipo, eu prestava atenção na aula e eu era boa. Só que eu não conseguia prestar atenção na aula, porque eu acho que a minha cabeça estava tão assim. E eu, com 17 anos, a gente não tem Nossa. maturidade pra lidar com as Não. coisas. Então eu olhava assim e eu falava, meu Deus, eu não sei o que que vai acontecer, eu não sei o que vai acontecer na minha vida, não sei de nada. Então foi um ano muito difícil, muito difícil. Eu tenho dermatite por conta emocional e ela desencadeia muito quando o meu emocional tava ruim, então eu ia quase toda semana pro hospital também, por conta da Nossa. alergia. Então foi um ano assim muito pesado emocionalmente pra mim e só que aí chegou 2019, a minha mãe operou e eu vi, sabe, que a minha vida não acabou, que passou. Então eu já tirei um aprendizado É só dali, uma sabe? fase, né? Foi uma fase, foi um ano bem difícil. Foi um ano assim que eu falo que eu não desejo pra ninguém, porque você ficar nessa dúvida de, meu Deus, o que que vai acontecer na minha vida? O que que vai acontecer amanhã? Ainda mais questão de saúde, que é muito imprevisível, né? Você Sim. pode estar bem hoje e Hoje amanhã amanhã não. você não sabe. Exato. E aí eu falava, nossa, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O que que eu faço na minha vida, né? E aí chegou 2019, eu tive minha formatura, minha mãe operou, graças a Deus ela tá bem. E eu vi que passou, sabe? E em. Nossa, eu não me recordo agora. Se foi em 2021. Eu acho que foi 2021. Meu priminho nasceu, né? E meu priminho, ele tem síndrome de Down. E ele nasceu com cardiopatia também, por conta da síndrome. E aí ele precisou operar o coração, bem pequenininho. Ele já nasceu, ficou internado na UTI. Aí depois ele saiu e ele, em consultas de rotina, ele pegou um vírus, Nossa. adenovírus. Só que pra gente pegar é de boa, né? Mas pra criança, ainda mais com as condições dele, a imunidade dele já é mais baixa. Então ele ficou bem ruim e ele precisou ser internado. E eu acho, se eu não me engano, eu acho que ele ficou internado por volta de uns 6 meses. Nossa. E aí foi uma fase muito difícil. E eu ainda tava, porque eu finalizei a escola e fiquei um ano que eu tirei e falei, não quero fazer nada. Nada. Porque eu acho que foi muito. Tipo, eu me esgotei totalmente emocional em 2018. Chegou 2019, eu falei, não quero fazer nada. Nada, eu quero tirar esse ano pra. Eu até comprei um cursinho online, mas eu Um ano não sabático. consigo. Não consigo fazer essas coisas online. Foi tipo isso. Eu ainda tava na clínica, né, com a minha mãe, então eu trabalhava na clínica, mas eu não queria fazer nada, nada, nada. Aí eu comprei cursinho online e não fazia, né? Normal de muita gente, né? Normal. Aí chegou no final de 2019, eu falei, vou fazer intercâmbio. Aí chegou 2020, pandemia, né? Então não consegui fazer intercâmbio também. E eu ainda tava naquelas, né? 2020, porque a gente não sabia quanto tempo ia durar a pandemia. Não mesmo. Tá Não todo mundo sabia. perdido, né? Se era uma semana, se eram 2 meses, se eram tipo 2 anos, a gente não sabia de nada. Então eu falei assim, vou esperar, vai que eu consiga, né, fazer o intercâmbio ainda. Então não comecei nada também em 2020. Aí 2021 meu primo nasceu e em 2021 eu entrei no cursinho de novo, porque eu já tinha aberto as coisas, entrei no cursinho, falei, vou 2021, 2022. 2022 eu entrei no cursinho, 2021, 2022 eu acho que eu entrei no cursinho. Falei, vou fazer o cursinho, né?
Aí eu, no ano do cursinho, eu falo, eu acho que medicina não era pra mim, porque nos anos que iam acontecer as coisas, aconteceram coisas que me destabilizaram emocionalmente, assim, muito grande. Uhum. E aí o meu primo internado, eu no cursinho, porque chegou no final no ano do cursinho, quem já fez cursinho entende, que é uma pressão Sim. psicológica absurda. Cursinho é ali, ó, intensivo total. E aí o meu primo internado, e eu falei, meu Deus, eu achava que, eu falei, nossa, eu tô vivendo praticamente aquilo que eu vivi em Uhum. 2018, sabe? E eu lembro desse ano que eu até me revoltei com Deus, porque eu falei, eu chegava assim na minha cama, eu chorava, eu falava, Deus, por que que eu tô passando por isso de novo, sabe? E eu ficava assim, por que que meu primo tá passando por isso? Ele é um bebê Bebê, inocente, né? por que que tá acontecendo essas coisas, sabe? E eu não conseguia, eu não tava tendo paz nem, tipo, nos estudos, paz interna, paz espiritual, não tava tendo paz em nada. Uhum. E aí eu cheguei numa hora que eu conversando com Deus, eu cheguei numa hora, eu falei assim, não, por que que eu tô reclamando, sabe? Porque o meu primo tava lá internado, mas ele tava vivo, tinham pessoas cuidando dele. E hoje em dia a gente até olha e a gente fala assim, quando o meu primo, ele, às vezes, quando ele vai pro hospital, ele vai direto pra UTI, né? Uhum. Mas a gente não fica mais assim, porque a gente sabe que lá ele tá sendo bem cuidado. Uhum. Então eu falei, tem pessoas cuidando dele. Eu sei que o senhor tá cuidando dele. E vai ser feita a sua vontade, porque ninguém pode contra Deus. Então, o que Deus decretar, eu falei, não vai ser eu que vou mudar alguma coisa. Uhum. E aí nessa conversa, eu acho que acalmou meu coração e eu falei, não, cara, não tenho por que estar reclamando, sabe? Tão cuidando dele, eu sei que vai ser feita a vontade de Deus. Eu tô num cursinho, eu tô fazendo as coisas que eu quero, tô indo por o meu objetivo. Graças a Deus, o resto da minha família tá com saúde. Eu falei, não tem por que, Uhum. sabe, esse estresse. E aí eu passei, aí o ano também passou e passou, sabe? Uhum. Passou, acabou aquilo. Uhum. Então, eu acho que todas as fases ruins, elas acabam, independente de qualquer coisa. E a gente tem que ter noção disso, porque às vezes a gente acha que é o fim do mundo. Eu, nesses 2 anos, ainda mais no ápice, eu acho, assim, sabe, quando acontecem as coisas mais ruins, assim, teoricamente, a gente olha e a gente fala, nossa, Uhum. por que que eu tô passando por isso, sabe? Eu não preciso viver isso. E aí depois a gente descobre por que que a gente precisava passar por isso. E eu acho muito legal que até o Marcos Paulo, né, e o Pablo, eles falam muito disso também, de que muitas vezes o nosso propósito, ele tá relacionado com as coisas que a gente passa, né? Uhum. E aí eu percebo, né, que às vezes tem gente que me manda mensagem que às vezes passou por uma situação parecida com a minha. E se eu não tivesse passado, eu não entenderia o que a pessoa tá passando. Às vezes você precisa Precisa passar por passar por isso, né? processo. Exato. E às vezes eu olho e eu falo assim, eu gosto muito de ajudar as pessoas. Então qualquer pessoa que manda mensagem falando, nossa, tô precisando disso, eu Uhum. gosto muito. Eu lembro até quando teve, não sei se vocês lembram, em 2016, o acidente da Chapecoense. Sim. Sim. É, eu, na época, eu trabalhava, eu tinha fã-clubes, né? Uhum. Pra blogueiras e tal. E eu criei até um fã-clube pra uma das esposas do jogador que faleceu. E eu fiz amizade com umas meninas que eram fã deles. E, inclusive, ela chama Caroline também. Uhum. E eu fiz muita amizade com ela, a gente conversava bastante. E às vezes ela me ligava, assim, de madrugada, chorando, porque ela não tinha com quem falar. E ela falava comigo, sabe? E eu comecei a perceber que eu ajudava as pessoas de uma forma que eu não sabia. Eu não percebia isso, mas eu ajudava as pessoas. E eu percebo isso agora também, por conta das coisas que eu já passei, e eu tenho, teoricamente, propriedade pra falar. Uhum. E ajudar as pessoas. E falo, calma, não, mas vai passar, sabe? Tudo vai passar. Então eu acho que isso é muito doido, porque a gente às vezes passa por umas coisas e fala, nossa, mas pra quê? E aí depois quando passa, você pode não descobrir no ano seguinte, no dia seguinte, mas depois você vai descobrir por que que você passou por Uhum. aquilo, sabe? A gente amadurece e consegue ajudar outras pessoas também que vão passar por momentos Exato. assim. E era o que eu falava lá em 2016. Inclusive, esse era um das biografias que eu colocava no fã-clube, né? Deus nunca vai te dar um desafio maior do que ele saiba que você pode Uhum. passar. Uhum. Então eu acho que isso é assim algo que eu levo pra minha vida desde então. Porque naquela época eu coloquei essa frase e eu nem sabia do que eu tava falando, né? Foi só uma. 2016 eu tinha 15 anos. Uhum. Não, Essa é uma frase legal, foi né? só uma Tipo, fase. Uma fase de fã-clubes que eu tinha vários fã-clubes. Então, eu coloquei ali só por colocar, busquei no Google, né? E aí agora eu entendo essa frase. Eu falo, uhum. nossa, realmente, às vezes Deus vai colocar algumas coisas no seu caminho e você vai passar e vai falar, nossa, passei, sabe? Você vai falar. E às vezes você sai até mais forte. Você olha e você fala assim, nossa, como eu sou forte, como eu aguentei tudo aquilo, Uhum. sabe? É bem legal. E uma coisa legal também, às vezes, é o pensamento negativo, né? Porque nessas fases, o que que a gente faz? A gente só começa a pensar negativo. Ah, vai dar errado,
já era, acabou, não vai dar certo. E é o que muita gente faz hoje em dia e se auto-sabota. Tem que mudar o mindset, tem que pensar positivo, faz a É diferença, não difícil, é? às vezes, Difícil pensar pensar Tem que positivo. positivo. treinar, você tem que treinar sua mente para pensar positivo, não só o negativo, né? Eu lembro que. Eu não lembro muito de 2018, mas eu lembro que quando meu primo estava internado, eu conversava muito comigo mesma e eu falava assim: o que que eu vou fazer se acontecer alguma coisa com ele? Uhum. Porque meu primo e era um bebê, sabe? Então Uhum. eu falei, eu nem tive. Eu ficava assim, eu nem tive tanto tempo com ele, sabe? O que que vai acontecer? E aí eu já começava a pensar em todas as possibilidades. Da minha avó, da minha tia, da minha mãe. E aí olha como a gente já começa a pensar em coisas Não, absurdas. E eu falava, não, eu vou ter que ser forte pra todo mundo. já começa a ir além, né? Tipo, Você já começa a pensar ali numa coisa que não vai acontecer, mas a sua mente. Eu acho que a ansiedade também ela tá muito ligada a isso, porque você começa a ver os piores cenários na sua frente, uhum. você não vê um cenário bom. E aí eu acho que depois desse dia que eu tive essa conversa com Deus, que eu fiquei em paz, eu falei, não, obviamente pode acontecer. Não vou falar que não pode. Uhum. Assim como amanhã eu também pode acontecer Qualquer alguma coisa pessoa. comigo. Com qualquer pessoa pode acontecer. E eu acho que eu tive essa certeza, porque eu falei, não é só porque ele tá na UTI que é mais provável de acontecer com ele. Pode acontecer com qualquer Qualquer pessoa. pessoa. Uhum. Um exemplo, uma pessoa, tipo, você pode tropeçar na rua Uhum. e acontecer alguma coisa Uhum. grave com você. Você não precisa estar na UTI pra acontecer. Sim. E aí eu falei, nossa, eu já tava pensando nos piores cenários na minha cabeça. Eu não conseguia pensar em mais nada, porque eu só via a parte negativa daquilo. Falei, não, vamos pensar positivo. E aí eu comecei a ver, eu falei, não, nossa. Aí eu comecei a pensar, por exemplo, eu brincando com ele quando ele saísse da UTI, podendo, sabe, conversar com ele. E eu gosto muito, até hoje eu faço isso com ele, né? Eu pego ele no colo. Agora ele não tá gostando muito de mim, não. Mas antes eu pegava ele no colo e aí eu começava a conversar com ele, né? Eu contava minha vida inteira pra ele, eu ficava fofocando com ele, né? Aí ele ficava me olhando, me julgando. Mas aí eu comecei a ver isso, porque eu faço isso desde que ele era pequenininho. Então, quando ele foi internado de novo, e aí eu tive essa certeza, eu falei, não, vou começar a pensar, né? Tipo, numas cenas assim, eu conversando com ele, eu passando o Natal com ele. E aí eu acho que isso mudou bastante. Faz Tanto total que esse meu diferença. aniversário ano passado, ele já foi, sabe? Então Uhum. aí eu falei, nossa, realmente, dá pra passar, sabe? Você pode sair mais forte das coisas. Sim. Exato. E você comentou sobre o Pablo Marçal e o Marcos Paulo, você acompanha bastante eles? Acompanha. É? Adoro. Eu acho que eu acompanho o Pablo desde 2020. 2020 foi o ano da pandemia, né? Sim. Começou em 2020 foi. 2020. Eu acho que foi mais ou menos ali, porque 2021 eu sei que teve o La Casa Digital, Uhum. e aí foi o primeiro, né? E aí eu lembro que eu comprei o curso dele do La Casa Digital. Mas eu acho que eu já acompanhava um pouco ele. Não É. lembro, mas aí eu lembro que daí eu dei uma parada de acompanhar e agora eu voltei, né? Porque eu não saí do mercado digital, né? Uhum. Parei de trabalhar pros outros no mercado digital, mas eu ainda trabalhava o meu Instagram e o da clínica, né? E dentro do digital, só para a gente conseguir entender um pouco, como que você entrou? Você começou fazendo o quê? Olha, eu sempre gostei muito. Então, eu lembro que antes, até mesmo de eh, eu criar conteúdo pro meu próprio Instagram, eu já olhava assim, e eu gostava muito de tirar foto. Então, eu tenho até uma amiga que a gente saía junto e eu falava assim: tira uma foto desse look. Eu nem sabia se o look tava bonito, mas eu queria tirar as melhores fotos pra poder postar no meu Instagram. Meu Instagram tinha, sei lá, 100 pessoas, a minha família, mas eu já gostava. E eu já criei, eu não sei se você viu, eu postei nos stories esses dias o meu primeiro vídeo no canal do YouTube. Não. Eu postei, nossa, vergonhoso, totalmente desastroso, pela webcam, isso foi em 2011. Então você já produzia 2011? pro Não, YouTube? eu tentava, né? 2011 não, foi há 11 anos atrás, então foi em 2013. Webcam do computador. E eu fazia umas coisas que eu falava, tipo, hoje eu olhando eu dou risada, mas eu falava dos meus perfumes, Sim. eu falava das minhas capinhas, eu mostrava meus favoritos do mês. Aí meus favoritos do mês eram o quê? O meu apontador que eu levava pra escola, uma capinha que eu usava no meu celular. E aí eu comecei a criar vídeo pro YouTube. Eu acho que eu tenho um canal que tem, se eu não me engano, uns 10 vídeos que eu postava, né? E aí depois Uhum. eu parei também. Porque é época de escola, né? A gente era zoado por conta disso. Mas eu tinha. E aí eu comecei, teoricamente, no YouTube há uns anos atrás. Mas eu comecei a criar conteúdo pro meu Instagram mesmo. Eu já criava, teoricamente, já cuidava do Instagram da clínica desde 2018, 2017. Mas aí eu comecei a criar conteúdo pro meu foi na pandemia também, porque eu tava assim, nada pra fazer, absolutamente nada pra fazer em casa. Uhum. Porque eu não tinha clínica, não tinha nada pra ir.
E aí eu comecei a gravar vídeo de maquiagem. Eu não sabia me maquiar, mas eu tava lá gravando. Mas eu não sabia nada, eu não sabia nada, nada. Eu não tinha cílios postiços, eu não sabia colar cílios postiços, eu não sabia fazer uma sombra, eu não sabia passar base direito, eu não sabia fazer contorno, não sabia nada, mas eu tava lá gravando. Sim. E eu acho isso muito engraçado, porque às vezes eu recebo umas perguntas no meu Instagram que é assim, mas como é que eu começo a criar conteúdo? Eu falei, "Mas eu nunca pensei como é que eu ia começar, eu só comecei. Só Começou, pegar a câmera e gravar. fazendo, lançando. Eu fui fazendo, porque tava na moda, né, aqueles Uhum. challenges de maquiagem. E eu achava que eu sabia fazer. Então eu ia lá e falei assim: ah, não, se fulano consegue, eu consigo também. Aí eu fui lá e fiz. Ficou bem ruim. Bem ruim. Mas a minha família falava que tava ótimo. Eu olhando hoje, eu falo, nossa, meu Deus, como é que deixaram eu postar Família é isso? sempre assim, né? Não, a minha mãe, nossa, tá linda a maquiagem. Eu olho os meus vídeos agora, Que né? mãe é mãe, né? Eu dou até risada, porque eu tenho uns 2, 3 vídeos. Eu não sabia colar cílios postiços, né? Então, o meu cílios, ele ficava um pouquinho assim pra cima. Então, ficava uma marca assim. E eu falava, como é que deixaram eu postar isso, sabe? Não sabia editar direito. Tanto que o meu negócio com edição de vídeo, que eu adoro dar dicas agora, né? Começou lá. Que eu tinha que editar vídeo. Sim. Não sabia fazer. E aí, eu editava vídeo. E aí eu falava, meu Deus. Eu olho meus conteúdos agora e falo, meu Deus, como é que eu tive coragem, sabe, de começar a postar isso? Tá lá até hoje, eu não apaguei, porque eu falo, se a pessoa quiser ver, ela que veja, Uhum. né? Desde Tem o que rolar começo, lá né? pra baixo. E eu falo, meu Deus, agora as pessoas. E eu vejo isso também pelo meu canal do YouTube. Agora, as pessoas, pra começar, elas têm uma dificuldade muito grande de criar conteúdo. E eu olho por mim, às vezes, até hoje, atualmente, né? Eu pego meu Instagram e falo, nossa, mas o que que eu vou postar hoje? E eu tenho uma dificuldade. E eu Uhum. pego. Eu peguei meu vídeo lá atrás do YouTube e falava, ali eu não tinha dificuldade. Quando eu comecei no Instagram, eu também não tinha dificuldade. Eu gravava, eu juro pra vocês, 3 vídeos por dia pra postar no meu Instagram. Eu postava Uhum. 3 vídeos de maquiagem por dia. Nossa. Eu não sabia o que eu tava fazendo. Eu acho que quando a gente não sabe e a gente começa, é mais fácil do que quando a Uhum. gente tem muito conhecimento e a gente quer começar algo. Porque aí a gente se sabota Quer começar e perfeito. começa. E a gente quer começar ali, ó. A gente quer ter o perfeccionismo de que vai estar tudo bom. Que nem agora eu sei editar. Então, quando às vezes eu edito um vídeo e eu falo, nossa, eu não gostei, eu não posto. Lá eu não tava nem ligando, eu tava só Uhum. postando. Só executava. Eu só fazia. E aí eu falava. Aí eu olhei isso me fez cair a ficha essa semana do meu canal no YouTube. Eu olhei, eu falei, nossa, mas eu lá eu não tinha favoritos do mês, eu não sabia nem o que que era favoritos do Do mês. mês. Eu não tinha, eu não tinha câmera pra gravar, porque eu gravava pelo notebook, era aquela Uhum. qualidade bem Sim. boa, sabe? Que a gente tinha. Tudo embaçado. E aí eu olhei, eu falei, por que que antes era fácil pra eu criar conteúdo e agora não é? Sendo que agora eu sei muito mais do que eu sabia antes. Uhum. Eu tenho muito mais. Eu domino muito mais edição, eu domino muito mais o Instagram. Eu não conhecia o YouTube, tanto que eu gravava pela webcam, eu não editava o vídeo e eu postava direto. E isso me fez pensar muito. Eu falei, nossa, mas por quê, né? E aí eu caí nisso, é muito autossabotagem. Sim. Porque a gente quer criar o melhor conteúdo, o conteúdo mais perfeito, o conteúdo mais tudo, e às vezes a gente esquece do básico, sabe? É só você fazer um conteúdo Uhum. básico que às vezes possa ajudar uma pessoa, do que você fazer um conteúdo top que não vai chegar em ninguém. Ainda mais essa semana que o Exato. Instagram deu uma bugada, né? Sim. O Instagram ele adora bugar pra ajudar a gente. Normal, né? É normal. Mas aí eu vejo muito isso de autossabotagem, de perfeccionismo nas pessoas A querem galera quer começar agora. começar perfeito. Ah, eu só vou começar se eu tiver isso, só vou começar se eu tiver Ah, aquilo. Mas não, você não, nunca vai começar, ter. começar por onde Se Nunca não vai tiver começar uma câmera perfeito. boa, eu tiver. começo. Não, começa com Sim. o que você Ah, tem. você vê até hoje o Cazé, os react dele não é câmera boa. Então, Dele é tudo básico. você tem que começar com o que você tem e você Sim. vai progredindo. É que nem o Carlinhos Maia, né? Um dos maiores agora de stories é ele, né? Se eu não me engano, o maior. E ele Uhum. começou, e eu vejo isso também das pessoas, eu não vou começar porque eu não gosto da minha casa é feia. Eu não tenho onde gravar. Eu juro pra você, os meus vídeos de maquiagem, o meu quarto, eu moro em apartamento, né? E Uhum. o meu quarto, ele tem assim, eu tenho o meu armário aqui, e eu juro que eu tenho uma parede desse tamanho, assim, ó, menor, Pequenininho. do lado do meu armário. E eu gravava ali. Eu colocava, eu não tinha nem tripé. Eu gravava com o meu celular, e aí eu tinha um desses assim, eu lembro. E eu tinha uma casinha da Barbie que tava em casa há muito tempo, que eu brincava, né? Eu adorava Barbie. Eu colocava a minha cadeira, porque eu ficava em pé, né, pra gravar. Então, ou eu colocava a minha cadeira, colocava isso daqui em cima, não tinha luz, não tinha nada. Ou quando eu queria ficar em pé, eu colocava uma cadeira que eu tinha, colocava a casinha da Barbie, colocava Em esse cima. negócio em cima Uhum. da Pra dar casinha da altura. Barbie. Pra fazer, porque eu não tinha tripé, não tinha nada. E aí eu colocava meu celular, aí meu celular ficava torto, porque a casinha era
Uhum. Ficava meio torta. Às vezes ele ficava assim, então eu postava vídeo torto, eu não sabia me maquiar, eu não Uhum. sabia editar, mas eu tava postando, eu tava criando Uhum. conteúdo. E eu acho que isso ajudou muito na minha criatividade lá naquela época. Uhum. Porque eu ficava buscando muito conteúdo, eu ficava buscando muita inspiração. E eu não sabia, né? Não sabia gravar, não sabia editar. Eu tinha só aquelas ring light pequenininhas, sabe? Não tinha luz. Eu lembro que às vezes eu ia gravar vídeo e aí eu tinha que ficar. Eu gravava, ligava o ring light. Aí eu gravava um take, eu desligava o ring light, porque Verdade. ela era ela é Uhum. por bateria, né? Não é aquela de tomada. Aí eu colocava de novo. Aí eu tinha que parar o vídeo pra colocar ela pra carregar, pra esperar. E nisso eu gastava, tipo, 2 horas pra gravar um vídeo. Agora, se eu faço um vídeo de maquiagem, eu não gasto nem meia hora. Uhum. Porque agora eu já sei, né? E aí eu não faço porque eu acho que eu já sei e não vai ficar legal. Muito doido isso. É muito louco. E eu acho que eu acho que as pessoas também elas reclamam muito hoje em dia de falta de criatividade, né? Só que hoje, meu, se você jogar no chat GPT o que você quer falar, Então, Pode crer. eles te criam um conteúdo Inteligência artificial absurdo. Absurdo. Um te dá conteúdo tudo ali, Uhum. te dá te dá ouro. tudo. Tudo. Eu joguei esses dias, eu não sei o que que eu queria falar. Não sei o que eu queria fazer, na verdade. E eu joguei ali, ele me deu tudo. E aí, se você ainda falar assim, discorra sobre o tópico 1, ele te dá mais coisa Mas ainda. ainda. Aí, se tem o ouro ali na sua mão, que é de graça, é só você jogar ali. Então, Uhum. eu não entendo quando as pessoas falam que elas não têm Não tem criatividade. desculpa, né? Não tem desculpa. Eu entendo até às vezes a pessoa fala assim, mas eu não sei, sei lá, não sei editar vídeo, não sei postar essas coisas, até por isso que eu dou dicas de edição de vídeo. Uhum. Não sei postar vídeo, não sei. E tem muita gente hoje em dia que não sabe o básico do Instagram. A gente acha que as pessoas já sabem e agora já dominam, mas não. Não. Tem gente que às vezes responde umas stories que a pessoa não sabe mudar as fontes do Instagram. Tem gente que não sabe. Uhum. E aí eu falo, meu, uma coisa que, por exemplo, eu posto que pode ajudar é isso, e eu acho que isso é tão básico na minha cabeça. Aí, às vezes a gente fala, né, nossa, uma coisa, não sei, que você domine, você olha e você fala assim, nossa, mas isso não vai ajudar ninguém. É tão básico na sua cabeça Uhum. que pra você fazer aquilo já tá tão normal que você acha que todo mundo sabe. Exato. E eu acho que é isso que às vezes dificulta a criação de conteúdo das pessoas. Ainda mais quem sabe muito. Porque quem sabe muito de qualquer coisa, que nem eu acho que eu sei bastante do Instagram, não sei muito, mas eu sei bastante. Então, pra mim, as coisas básicas do Instagram, eu acho que todo mundo sabe. Sabe? Então, pra mim, criar conteúdo sobre aquilo não faz diferença, porque eu falo, todo mundo já sabe, pra que que eu vou falar sobre Uhum. isso? E aí eu comecei a ver também, vendo os meus vídeos antigos, vendo essas coisas que eu falo, tem gente que não sabe. Uhum. Tem gente que tá entrando no Instagram agora, tem gente que tá entrando em outras redes sociais agora. É que eu falo no Instagram porque é que eu trabalho. Uhum. Tem gente que tá entrando, um exemplo, no Facebook agora e não sabe. Tem gente que tá entrando no YouTube e não sabe. Exato. Tem gente que não sabe fazer live no YouTube. Eu tive que aprender a fazer live no YouTube porque eu gravava as missas, né? E aí eu postava as missas na pandemia. Então eu tive que aprender. Só que tem gente que não sabe. Se tivesse um tutorial na época, se eu não me engano, eu até vi um tutorial de uma pessoa fazendo isso, mas pra pessoa que trabalha com YouTube isso é básico, ela já sabe fazer isso. Ela nem precisa pensar muito pra fazer isso. Sim. E aí isso atrapalha também um pouco na criação de conteúdo. Eu acho que isso é um. Eu acho que isso é o que mais atrapalha a pessoa. Porque quando você vai começar no seu Instagram, obviamente você vai falar de alguma coisa que você sabe, em qualquer Uhum. rede social que você vai Sim. começar. E aí você acha que aquilo que você sabe, o básico as pessoas também Todo mundo sabem. sabe. Um dos clientes que eu trabalhei como social media, ele é contador, né? Uhum. E eu acho que isso foi muito legal. Porque eu não entendo nada de contabilidade. Nada, Uhum. nada, nada ao quadrado, nada. Uhum. Zero. E tudo que ele me falava pra mim era novo. Então tudo eu tinha ideia de conteúdo pra ele. Então eu falava, olha, vamos postar isso. E sempre dava bom. Eu adorava gravar Reels com ele, né? Foi bem na época do início do Reels. Então, tudo dava bom, porque as pessoas que estavam ali no Instagram, elas também não sabiam de contabilidade. Agora, se fosse ele pra criar um conteúdo, ele ia olhar aquilo e ia falar, nossa, mas isso é muito básico, eu não preciso falar sobre isso, todo mundo já sabe. E as pessoas não sabem. Sim. É que nem um exemplo, eu dei esse exemplo do Instagram. Se você falar alguma coisa muito básica pra mim, de podcast, de corrida, eu não sei correr. Se você falar alguma coisa muito básica do básico, pra você vai ser, nossa, como é que ela não sabia isso? Pra mim vai ser incrível, porque eu não sei. Pra tudo tem um Tem público. um público. Eu não entendo seu conteúdo. E aí, eu acho que essa é uma das coisas que mais atrapalha. O perfeccionismo atrapalha muito também. E a autossabotagem. Eu acho que essas três coisas são as coisas que atrapalham todo mundo na criação de conteúdo. Questão de criatividade, porque as pessoas elas acham que elas não têm criatividade, mas elas têm, elas só não usam certo. Uhum. Questão de criatividade, autossabotagem e perfeccionismo.
Eu acho que é por isso que as pessoas não criam conteúdo hoje em dia. E tem um outro ponto também, que a galera às vezes quer ter muita teoria, mas não tem muita execução. Então não adianta. O que que adianta ter muita teoria e não executar? Isso, Isso aí não vai agregar nada. isso no curso que eu fiz, ele falou sobre isso. Porque, se eu não me engano, é a cada 1 hora estudada, 4 horas executadas que eles colocam Uhum. lá no curso. Eu vejo isso até pela faculdade, tá? Porque agora, nesse semestre, obviamente, os outros semestres eu tô no quarto, né? No primeiro e segundo semestre foi bem teoria, assim, pra gente aprender ali. Esse semestre já é mais execução, tem mais parte clínica do que parte Uhum. teórica. Tem bastante teórica também, mas é assim, um dia teórica, são 2 aulas de cada matéria por semana. Então, uma aula teórica, um dia teórico, um dia clínica. Um dia teórico, um dia clínica. Porque a gente precisa colocar em prática. Não adianta nada você ter a Só teoria. teoria, não tem prática. Você ter a teoria, você saber de tudo, e você não ter a prática. É que nem assim, se eu pegar, eu sei o básico ali, eu sei eu tenho ali toda a base de lançamento. Eu não sei fazer, porque eu nunca fiz. Uhum. Falta Se eu não execução. praticar, eu não vou saber fazer. E eu vejo isso também, às vezes as pessoas elas acham que elas sabem porque ela estudou, mas elas não sabem. Uhum. Não sabem. Só a teoria não adianta. Se Não você não adianta. aplicar, não vira conhecimento. E às vezes você pega uma intercorrência quando você está aplicando, que só com a teoria você também não saberia lidar com essa intercorrência, então você tem que saber ali na prática. Uhum. Você fala assim, nossa, eu preciso... Aí você vai testando as coisas, você fala, nossa, eu preciso fazer isso para Uhum. melhorar isso no resultado, sabe? E aí você precisa saber lidar. Isso também as pessoas elas acham que elas precisam estudar Uhum. muito, mas é o que eu falei, eu comecei no meu Instagram, eu não sabia nada. E eu não estudei. Pra não falar que eu não estudei, em 2020, eu não sei se você conhece a Nina Secrets, ela é uma blogueira de maquiagem. Uhum. E eu tinha um fã-clube pra ela, né? Desde lá, 2012, eu acho que eu criei esse fã-clube. Inclusive, eu até já fui almoçar com ela, que ela convidou alguns fã-clubes, então eu conheço ela mais, assim, mais perto. E ela lançou um curso de criação de conteúdo digital na pandemia. Uhum. Falei pra minha mãe que eu queria comprar. Minha mãe ficou louca, né? Que ela falou, nunca comprou curso nenhum. Agora na pandemia quer comprar. A gente não sabe nem como vai ser o dia de amanhã. Mas ela aceitou comprar, né? Porque eu não tinha cartão na época. Ela aceitou comprar. E a gente comprou. E teoricamente, eu estudei ali, né? Mas eu comecei a fazer na prática mesmo. Uhum. E o que eu fazia naquela época, porque eu não tinha seguidor. Então eu queria que as pessoas me vissem. E como eu já tinha experiência de fã-clube, o que eu fazia no fã-clube? Meu fã-clube era pra Nina, pra Fabi, que é a irmã dela, e pra Tassi, que era outra blogueira bem famosa na época. Eu queria que as publicações chegassem nelas. Era assim, era meu objetivo ali. Então, o que que eu pensava? O que que eu preciso pra alcançar meu objetivo ali? Preciso conhecer alguém pra fazer chegar Sim. nelas, né? Então Uhum. eu falava com vó, com tia, com um irmão, falava com todo mundo, falava, olha que legal. E eu marcava muito elas, marcava no comentário, fazia tudo, tudo. E quando eu comecei a criar conteúdo de maquiagem, eu falei, vou pegar o público dessas blogueiras de maquiagem. Uhum. Como que eu vou fazer isso? Porque é só eu postar? Tudo bem que Não. naquela época também tinha umas blogueiras de maquiagem muito fortes que elas faziam um challenge, elas criavam, e aí se você recriasse, às vezes elas postavam no story. Então eu fazia isso, eu aproveitava esse gancho, Uhum. mas eu fazia muito. Eu tinha vergonha de aparecer com a minha voz. Não gostava de Sim. aparecer, então só aparecia meu rosto. Eu nunca tive vergonha em frente à câmera, eu só tinha vergonha de falar. Sim. Então eu não gostava. E aí eu falei, preciso de uma estratégia pra crescer meu Instagram. E eu acho que a minha questão de social media começou nisso. Falei, o que que eu vou fazer, né? Sim. Aí eu comecei a pegar a voz dessas blogueiras. Eu dava maior trabalho, porque eu ia, tipo assim, no YouTube delas. A Uhum. sorte é que as pessoas gravavam mais conteúdos no YouTube naquela época. Porque o Instagram tava meio, teoricamente bombando naquela época. Eu ia no YouTube delas, pegava os vídeos. Então eu pegava o bordão delas pra começar o vídeo. Eu pegava, tipo, vídeo. Vários vídeos eu ia Uhum. cortando e eu ia montando uma sequência. E aí eu gravava um vídeo, meu vídeo, fazendo a minha maquiagem com a voz delas. Então eu marcava elas, e elas Pra repostavam nos repostar. stories dela. Então tem Uhum. vídeo meu, por exemplo, Interessante. da Sarah Ponce. Eu fiz com a voz dela também, porque ela tava bombada na época. Deu Uhum. 500 mil visualizações. Então, eu aproveitei aquele gancho, né? Eu falei, eu acho que eu posso fazer isso. E eu fazia chegar nelas. Eu enchia o saco de todo mundo perto delas. Eu mandava pra todo mundo toda hora, toda hora, Nossa. toda hora, toda hora, toda hora. Uhum. E eu usava de estratégia também, porque às vezes você não consegue, né, ter contato. O Instagram, ele não chega notificação pra pessoa se ela não tem o seu direct aberto, né? Uhum. Então eu respondia a story delas primeiro, pra elas me responderem, porque tava na pandemia, elas Sim. adoravam responder story. E aí eu tinha meu direct aberto com elas. E aí quando eu Estratégia. tinha esse gancho, eu jogava o vídeo com elas, com a voz delas. E elas repostavam. E aí eu comecei a ganhar seguidor por causa disso. Bacana.
Mas era muito Interessante Aham. a estratégia. Estratégia É, eu falo, marcar, porque. eu falo pra todo mundo, se você quer começar, eu falo, começa com a voz de algum famoso. Às vezes, agora hoje em dia tá muito em alta Uhum. corte, né? Fazer corte das Corte. pessoas, né? Você nem precisa aparecer, só faz corte das pessoas, e seu canal bomba. Exato. Mas eu usei muito essa estratégia de fazer com a voz das pessoas. E isso me ajudou a crescer muito no Instagram, muito. Porque eu fazia com todas as blogueiras, né? A maioria das blogueiras na época que faziam sucesso eram de maquiagem. Uhum. Hoje em dia que começou essas pessoas mais de lifestyle. Porque no YouTube a pessoa não crescia mostrando o dia a dia dela, ela crescia criando conteúdo de alguma coisa. Uhum. E pra mulher, maquiagem era o que mais crescia, né? Então, a maioria das blogueiras que já eram famosas, teoricamente, no Instagram, eram blogueiras de maquiagem do YouTube. Então, eu gostava bastante de maquiagem, não sabia me maquiar, mas eu gostava, então eu Uhum. aproveitei esse gancho. E aí eu acho que eu fiquei uns 2 anos criando conteúdo de maquiagem, porque aí eu comecei o cursinho também, já dei uma parada, já dei uma quebra ali na constância, né? Quando parou a pandemia não, quando deu aquele primeiro liberação, teoricamente, da Voltou algumas pandemia, coisas. eu ainda conseguia gravar 2 ou 3 vídeos por dia, mas aí depois, quando a rotina começou a voltar pro normal, eu já não conseguia gravar, porque aí Apertado. era muito cansativo e esses vídeos eles requeriam mais tempo, né, pra Uhum. fazer com a Sim. voz das pessoas, porque eu tinha que pegar o vídeo por vídeo, editar. E aí eu falei, não. Aí eu comecei a fazer challenges mais curtos, só que aí o meu Instagram não tinha uma visibilidade tão boa. Então eu comecei a gravar 3 vídeos por semana, e aí Uhum. postando, aí a minha constância começou a cair. Aí eu fui trocando também o meu conteúdo, né? Porque aí eu comecei a fazer curso de social media e tal. Aí eu fui trocando meu conteúdo. Aí eu comecei a criar conteúdo de moda no meu Instagram. E aí agora eu tô voltando pra esse conteúdo de dicas no Instagram também. E hoje em dia, no digital, para qual caminho que você quer seguir agora? Porque você começou ali como social media, Mídia. mas não tá mais É na que eu área, comecei, teoricamente, eu comecei como começou ali influencer, né? No meu Instagram. gerando conteúdo, né? Aí eu fui pra social media. Eu continuo, teoricamente, até hoje como social media Uhum. do Instagram da clínica, que eu que cuido no Instagram da clínica. Qual clínica? Já fala pra galera. É Clínica Underline Pio Bela, segue lá no Instagram. Mas eu não. Do Instagram da clínica da minha mãe é o único que eu cuido, Uhum. porque eu gostava de ter os meus clientes aqui em Mogi, que eu gosto de criar conteúdo, né, pra Uhum. eles. Então eu gostava de ir até onde o comércio deles e criar o conteúdo. Então eu mesmo gravava, eu mesmo editava, eu mesmo tinha ideia. Então eu fazia tudo. Obviamente tem o social media que não faz isso, ele só te dá uma ideia de conteúdo e você se vira, né? Uhum. Então eu gostava disso, então eu fazia. Só que aí quando eu comecei o cursinho, faculdade, eu não tinha tempo de fazer isso, né? Uhum. Então eu parei, agora eu só ficava com o da clínica, porque eu vou pra clínica quase todos os dias, então eu consigo criar o conteúdo de lá. E aí eu fui pra social media, parei, teoricamente, continuei só com o da clínica e o meu, que eu criava ainda conteúdo de maquiagem e conteúdo de look, né, essas coisas. Criava também conteúdo de dicas do Instagram, Sim. então eu fazia isso. E aí agora eu tô indo pra área de lançamento, mas eu ainda continuo, né? Não saí, teoricamente, de social media. E o lançamento, ele tem muito. Você pode contratar um social media, mas ele tem muito de criação de conteúdo também, né? Porque você tem que criar uns conteúdos pra atrair as pessoas. Então eu acho que isso linka também. Sim. Então você pretende aí começar no lançamento. Pretendo. E como que foi o curso que você fez lá com o Marcos Paulo? Conta pra gente um pouquinho. Quais insights teve? Olha, foi bem Como que legal. Isso foi? da prática de execução é muito legal. Como eu ainda não fiz o meu primeiro lançamento, então eu Uhum. não sei te dizer assim, executando como é que foi, né? Mas na teoria foi bem legal. E o curso, eles são 2 dias, né? Um dia só de teoria e no outro, teoricamente, é prática. Uhum. Porque você pega o time dele e eles fazem o lançamento de alguém que tá lá no curso. Então você tem todo o passo a passo ali feito por eles, né? Praticamente. Uhum. Então você consegue fazer isso. Como eu não fiz ainda meu primeiro lançamento, eu não posso te dizer que, sabe, eu realmente já sei fazer. Não sei, eu sei a Uhum. teoria. Não sei fazer, vou testar agora, né, até o final de agosto. E já tem praticamente uma data, ainda tô alinhando a data, mas já tem praticamente tudo definido. E aí eu vou saber te dizer Uhum. se foi bom, se não foi. Mas o curso foi bem legal. Eu acho que o curso presencial, ele tem um network muito importante. Mesmo que eu sempre fazia curso com a minha mãe. E nesse curso eu fui sozinha, né? Uhum. Porque eu acho que quando você tá com outra pessoa, você não Meu conversa foco com os total. outros. Não. Você se prende um pouco. Você se prende, né? Porque você fala assim, eu tô com a pessoa, e aí você fala assim, às vezes na hora do almoço, vou ter que almoçar com a pessoa, né? Não vou poder Uhum. almoçar com Conversar com outras as pessoas. pessoas. E aí você vai se fechando um pouco. Então eu fui sozinha.
foi realmente uma experiência bem doida, né? Uhum. E sozinha, porque eu estava acostumada a fazer curso com outras pessoas, não só com a minha mãe, mas com outras pessoas. E aí nesse eu fui sozinha, então cheguei lá. A sorte é que eu sou às vezes um pouco tímida, mas eu me comunico bem. Então eu cheguei na fila, aí passou uma menina assim, ela tava com o cartão do hotel que eu ia ficar. Uhum. Eu olhei e falei, ah, ela tá no mesmo hotel, né? Aí eu comecei a puxar assunto com ela, porque eu falei, vai pro mesmo lugar depois que eu. Então ali eu já fiz amizade na fila, tudo que você fica ali esperando. Aí você já começa, né? Então o bom dos cursos presenciais é que às vezes eu tenho dificuldade em tráfego, não sei mexer muito com tráfego, isso é uma dificuldade minha. No digital, mas eu conheci pessoas ali que são boas em tráfego, então as pessoas podem me ajudar. E o network presencial, você vai um ajudando o outro, sabe? Sim. E eu gosto desses cursos porque às vezes a gente sabe, né? Tem muita gente que quer prejudicar as pessoas, Sim. né? Gente puxando o tapete e tal. Então, naquele curso não, um quer ajudar o outro, sabe? Então eu já recebi mensagens de pessoas que estavam lá falando, ah, você tá precisando de ajuda, de alguma coisa? Vamos marcar uma reunião pra gente trocar algumas ideias e tal. Então é bem legal. É um outro ambiente, né? É outro Outra ambiente. frequência. É outra mentalidade. Você chega lá, você fala assim, nossa, eu cheguei lá, eu juro. No segundo dia, no domingo, teve um tour pela PLX, né? E aí eu tava ali na plataforma, eu olhava aquele lugar enorme, com tanto funcionário, eu cheguei, eu falei. Gigante. Eu cheguei lá na porta, eu fiquei assim, ó. Falei, meu, deve ser muito legal você ter construído tudo isso do zero. É tipo outra energia, sabe? Você fala assim, nossa, que legal, o cara conquistou tudo isso, sabe? E eu até brinco, né? Porque muita gente fala mal deles, né? Muita gente. O povo taca hate neles, assim. E a cada vez que o pessoal fala mais mal deles, mais eles estão crescendo, É, né? propaganda gratuita, como o Pablo diz, né? Estão fazendo a propaganda dele de graça. Quanto mais falam mal dele, mais ele tá ali adorando. E aí eu olhei aquilo e falei, nossa, ele construiu tudo isso em menos de 10 anos, teoricamente, porque foram 7 anos, né, que ele tá em digital. Eu falei, meu Deus, é muito legal. É muito legal. Ele A se energia conectou lá com as é pessoas muito boa. certas, né? Que é o que a gente precisa fazer também. Você estava no ambiente ali que as pessoas têm um É mindset aquilo. diferente. Ande com. Vou usar um termo aqui, mas é só pra exemplificar, né? Ande com 5 pessoas fracassadas e você será o sexto. Sim. Se você andar com 5 pessoas que têm sucesso, você vai ser o sexto. Né? Então, isso do networking é muito importante lá. Porque lá eu tava nesse curso. É um dos, teoricamente, é um dos primeiros do Marcos Paulo, né? Porque aí depois ele tem outras imersões que é, são mais avançadas, né? Pra quem já fez esse primeiro. Pra quem já Mas nesse faz. primeiro você tem, nessa primeira fase você tem contato com todo tipo de pessoa, que nem eu tava começando ali no lançamento. Tem pessoas que já estão no lançamento, mas ainda não faturaram 7 dígitos, mas estão lá e aí estão fazendo de novo. Porque tem um desafio, né, que eu tava até comentando com você, pra você lançar. E aí você vai no outro presencial deles pra receber o negócio de lançamento, que você conseguiu cumprir o desafio. Então tinha gente que já tinha lançado, tinha gente que lançou e conseguiu, não conseguiu faturar muito, teve gente que lançou e faturou bastante no primeiro. Então você tem contato ali com todo tipo de gente. Você tem contato com empresários que estão ali para lançar os negócios deles nos digitais. Eu tive contato com uma dentista que estava lá para lançar o curso dela digital. Então você tem contato ali com muita gente, todo tipo de pessoas. Mas eu vejo que a maioria das pessoas ali estão querendo crescer, sabe? E isso é muito legal. É Essa é a muito melhor, legal você melhor estar na coisa. frequência ali das pessoas que querem crescer. Porque às vezes você tá. Às vezes você não cresce porque você tá na frequência de umas pessoas que não querem crescer, sabe? Elas querem ficar ali na zona de conforto delas. E eu percebia muito isso por mim, porque eu tava numa frequência de pessoas. E a culpa não é das pessoas, a culpa era minha mesmo, porque eu queria crescer e as pessoas não. Não, você está no ambiente errado. E aí eu ficava tipo, nossa, mas eu não consigo, sabe, sair daqui. Eu percebi que eu tava na frequência errada. E aí quando eu fui no curso, eu cheguei ali, é outro ambiente, né? É outro ambiente. Independente de classe social das pessoas que estavam ali, as pessoas queriam algo melhor. Então você consegue perceber ali nas pessoas a vontade delas de crescer. E aí você se conecta com elas e você consegue crescer ainda mais. Onde você vê as maiores oportunidades hoje do digital? É software, plataforma? Oi? As maiores oportunidades hoje no digital. Onde que você vê hoje o mercado? Olha, eu não entendo muito dessa parte, né, de software. Porque essas coisas não são comigo. Tanto que um desafio também meu do lançamento é essas coisas de páginas de. Mas eu acho que uma parte que tá crescendo muito, muito, muito no digital agora é essa área de lançamento. Porque as pessoas estão vendo a necessidade de ir pro digital.
Porque na pandemia as pessoas já viram, mas Sim. teve muita gente ainda com o pé atrás com o digital. Só que agora as pessoas estão vendo que o Uhum. digital vai ser o caminho. Na pandemia, as pessoas foram forçadas aí, né? Quem não foi, É, muitas quebraram. muitas quebraram, Uhum. muitas empresas quebraram, mas às vezes as pessoas ainda tinham uma dificuldade. Então, Uhum, teve gente que começou a criar conteúdo na pandemia e parou. uhum. Que aí voltou ao presencial, Uhum. parou. E agora as pessoas estão vendo a necessidade de ir pro digital. Então, essa área de lançamento é uma área que está crescendo muito. Eu vejo, para a pessoa começar no digital, eu acho que as coisas mais fáceis, teoricamente, são o lançamento, porque ela não precisa saber de tudo de lançamento. Ela pode ser só ter a estratégia do lançamento e ela fazer parceria com pessoas de social media, de tráfego, de web. Então, ela não precisa saber tudo. E eu acho que social media é uma parte muito legal pra pessoa começar, porque ela começa a ter contato com. Contato. Porque social media não é só de Instagram, né? As pessoas elas têm essa visão. Eu trabalhava com Instagram porque é uma rede social que eu gosto. Mas eu também trabalhava com Facebook, tem o TikTok hoje em dia que você Uhum. pode trabalhar. Então eu acho que é uma das primeiras portas e as portas mais fáceis pra você trabalhar com social media e Social media. lançamento. Uma área que tá crescendo bastante, mas aí você precisa de faculdade pra fazer, é programação, né? Que tá crescendo muito também agora. E é um oceano azul, porque não tem muita gente ainda. Mas eu acho que no digital, mais fácil pra fazer, que você não precisa fazer. Pra ser social media, você nem precisa fazer curso, teoricamente. É só você começar mesmo a criar estratégias de. Tem hoje em dia muitos cursos muito bons. Inclusive, eu fiz um curso de social media. Mas você não precisa, então é só você começar. Você hoje, Uhum. hoje encontra tudo na internet, Internet. gratuito. Vai no Tem YouTube, videoaulas. você quer começar? Vai no YouTube que você Eu vai achar falo. tudo. Eu Tem falo isso, videoaulas. é um diferencial muito legal das pessoas que eu faço o curso, porque se você pegar o conteúdo do Marcos Paulo, ele entrega tudo ali. Uhum. Você pegar o Pablo também, ele entrega tudo ali. Eu fiz o método IP. Você entrega tudo ali. Ele entrega tudo ali. O meu conteúdo é que eu ainda não tenho curso, né? Mas Uhum. eu entrego bastante coisa no gratuito, né? A Uhum. maioria das pessoas elas entregam, só que as pessoas elas não sabem olhar aquele conteúdo e saber encaixar, sabe, esse conteúdo numa ordem. Sim. Então, quando você vai num curso presencial, eles te entregam organizado, É, passo a passo, desde o porque começo até tem o fim. jogado ali no Instagram, Agora tem na jogado ali no internet não, você YouTube. vai achar um pedaço aqui, outro lá, você tem que saber juntar. Tem que Tem. saber o Tem gente que começo. não consegue fazer só com conteúdo gratuito as Uhum. coisas. Porque Tem. só que você tem que saber organizar as Uhum. ideias, né? Às vezes você tá vendo um vídeo, um exemplo, de algo que vai ser o quarto passo, aí depois você vai pro Uhum. primeiro, depois É. você vai pro segundo, aí depois você já tá no décimo, você tem que saber só organizar ali as coisas. Exato. Mas tem muita entrega hoje gratuita na internet. Muita, muita. Tem Uhum. muita gente também fazendo coisas gratuitas realmente pra ajudar. Faz, sei lá, desafio de não sei quantos dias pra alguma coisa. Eu acho que eu vi no meu Instagram um patrocinado de uma moça que tava fazendo um desafio de social media. Eu acho que Uhum. eram 4 dias de live com ela. Eu não lembro quem era. 4 dias de live com ela e a pessoa ia entregar. Uhum. Então eu acho que tem bastante conteúdo, tem bastante choro na Sim. internet hoje em dia. Tem. Tem uma parte ruim na internet também. Mas hoje em dia tá muito fácil na internet você pegar as coisas. É Muito só, é mesmo. só querer, né? Quem É que tem vontade, eu tem vejo tudo pelas lá. pessoas também que quando elas têm alguma coisa de graça, elas não dão valor, né? Então elas não sabem usar aquilo. Aí quando paga, dá valor. Quando paga, sente no bolso, né? Mexeu no Aí bolso, aí a pessoa sabe, Sabe? fica assim, nossa, tem acho que que eu fazer, vou preciso, ter. acho que eu tenho que fazer, É né? porque eu acho que tem um pouco daquele pensamento. Se tá de graça porque ele tá ensinando. Se É, fosse bom, ele vendia. exato, a gente Tem tem isso isso, aí. né? Mas eu acho que hoje em dia tem muito conteúdo muito Tem. bom na Tem. internet de graça. Tem muitos canais Muito. bons aí Eu que. tenho um colega que fez AutoCAD, cara, e arrumou emprego só fazendo videoaula na internet. Uhum. Então, tem muito conteúdo muito legal. A internet agora, as pessoas. Mas eu vejo também que tem quem não cria conteúdo no orgânico, gratuito, quando vai fazer alguma coisa também é mais difícil. Porque as pessoas Travado. não confiam muito. Uhum. Uhum. Ah, se ele não posta nada é porque ele não é bom, né? Tá bom. Então, eu acho que se a pessoa souber aproveitar o conteúdo gratuito que ela tem ali, ela sabe, ela consegue fazer as coisas sem precisar de curso nenhum. Exato. Obviamente, né? As coisas no digital. Uhum. Que, por exemplo, eu vejo agora a faculdade que você faz EAD também não funciona. Show demais. Então, acho que é isso, Carol. É. Top demais. A gente bateu esse papo aqui, passou voando 1 hora. Uma hora. Você quer Nossa, foi deixar. rápido. Voou, né? Quando o papo é bom, Foi o tempo rápido. passa. Você quer deixar algum recado pra galera aí? Deixar o Instagram? Como que faz pra achar você nas redes sociais? Gente, eu tô no meu Instagram, que eu já falei no início, mas é @carolfabiano. Eu dou várias dicas lá de criação de conteúdo. E se você quer começar a criar conteúdo na internet, ou se você quer começar de algum jeito na internet, só começa.
vai e faz aquilo que você sabe. Não precisa ter perfeccionismo, porque hoje em dia eu sei que a gente busca o perfeito na internet, mas o perfeito nunca vai existir. Então, comece do jeito que você sabe e você vai aprimorando quando você já começar a criar conteúdo, sabe? Porque você vai aprimorando aquilo ali. Você vai olhar um conteúdo que você postou e vai falar, nossa, eu posso melhorar nisso. Então, aí você vai e melhora. Mas começa e dá o primeiro passo para fazer qualquer coisa que você quer na vida, que o segundo você vai ver que vai ser mais fácil. Top Mas muito demais. obrigado pelo convite, viu? A gente que agradece Adorei. aí. Obrigado por ter comparecido. Obrigada. E a clínica, quem quiser saber mais, quem quiser fazer algum projeto com vocês lá, como que faz? A gente tem a clínica, né, aqui em Mogi, aqui no Alto Ipiranga mesmo. Mas segue a gente no Instagram, que é @clinica_piubela, que vai vir bastante coisa também, digital agora, também, novidades. E a gente trabalha com um programa de emagrecimento. Então, se você quer emagrecer e você está precisando de ajuda, você precisa de pessoas ali para te ajudar, a gente está à disposição também. Então, segue lá a gente no Instagram e manda uma mensagem que a gente vai, com todo carinho, responder você também. Top demais. Então é isso, galera. A gente vai deixar aqui os links na descrição, tanto o Instagram como o site também. E valeu demais, Carol. Muito Obrigado aí. obrigada, Obrigado viu? aí. E sinta-se à vontade para voltar próximas vezes aí também, Obrigada. tá bom? Então é isso, galera. Se você curtiu esse episódio, já deixa o like, se inscreve no canal, deixa aqui o seu comentário, né não, Joãozinho? Isso aí, pessoal. Não esquece lá, se inscreve, compartilha e vamos para a próxima aí. Então é isso, galera. Tamo junto, até a próxima e aloha!